Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral. E nesta segunda-feira, 30 de setembro, nós estamos recebendo, com muito prazer, dois convidados. O advogado Ronaldo Ferreira Lima, que é o diretor do PROCON Santos, e o economista Denis Castro. Muito obrigado pela presença, Ronaldo. Uma boa tarde, Francisco Lascala, cumprimentando aqui os nossos amigos da direção da casa, agradecendo o convite e desejando aqui aos nossos amigos, a semana começa, uma boa semana. Muito bem. Muito obrigado, Denis, pela presença. Agradeço o convite mais uma vez, dividindo a bancada aqui com o Ronaldo, bater um papo aí sobre os assuntos da cidade, a economia e no contexto geral. Muito bem. E falando em economia, eu queria pedir agora o primeiro VT do programa de hoje, que trata de uma questão fundamental, que é a questão do emprego. Vamos ver, Davidson, por favor. Os números do IBGE mostram apetite para a contratação de trabalhadores tanto no setor privado quanto no público. No trimestre terminado em maio de 2012, havia menos de 90 milhões de trabalhadores com alguma ocupação. Manteve-se mais ou menos nessa faixa até atingir 95 milhões entre setembro e dezembro de 2019. Caiu abaixo de 83 milhões na pandemia, no trimestre encerrado em agosto de 2020. A partir daí, começou a subir até atingir o novo recorde, com mais de 102 milhões de brasileiros empregados nos 3 meses terminados em agosto de 2024. Esse foi o principal fator que derrubou a taxa de desemprego para menos de 7% entre junho e agosto. É o menor índice para esse período desde que a pesquisa do IBGE começou em 2012. O número de trabalhadores em busca de uma oportunidade caiu para pouco mais de 7 milhões, resultado mais baixo em quase 10 anos. O número de trabalhadores com registro em carteira no setor privado também foi recorde, assim como o total de empregos sem carteira nas empresas. O setor público também empregou tanto quanto no período. E para frente, a gente espera que esse cenário continue mais ou menos parecido, tá? Por quê? A gente acha que a economia ainda está crescendo, a gente viu o crescimento do segundo trimestre, né? Um crescimento forte de 1,4%. No segundo semestre deve acontecer alguma desaceleração, mas ela não vai ser muito intensa, tá? Então a gente acha que ainda cresce um tanto no terceiro tri, talvez desacelere um pouco mais no quarto trimestre. Muito bem, aí está o VT, Denis. Queria começar com você, como economista. Como é que você recebe esses números, o menor índice de desemprego desde 2012? É uma questão muito importante para a economia. A ciência econômica busca isso. Busca o que a gente chama de pleno emprego, ou seja, que as pessoas não demorem para achar uma colocação, porque o emprego traz dignidade e renda para uma vida, né? Mas aí nós temos um problema que surge quando a gente atinge esse estágio do pleno emprego, que boa parte da população está reclamando, que é a inflação. Sim. Porque você aumenta o número de pessoas empregadas, o número de pessoas consumindo, as empresas vendem mais. No entanto, principalmente a classe média, assalariado, os aposentados, eles acabam sofrendo muito, porque por causa do consumo dessas pessoas acaba empurrando o preço dos produtos para cima. É positivo para a economia, é positivo para a sociedade, no entanto, é o que a gente chama de cobertor curto, né? Você cobre a cabeça e acaba descobrindo os pés. Então é um efeito aí dessa questão esse nível de desemprego recorde que a gente está batendo aí dos últimos 12 anos. É positivo para a sociedade, a tendência é que se mantenha esse índice. Sim. Provavelmente, possivelmente pode acontecer uma desacelerada, mas não está no horizonte, dado, mesmo com todos os imprevistos que tivemos esse ano, né? A questão do Rio Grande do Sul, o governo teve que intervir com bastante recurso, ainda não se recuperou o estado do Rio Grande do Sul, mas são questões aí colocadas que no final do ano passado até fiz uma previsão de que o crescimento da economia brasileira ia ser superior ao previsto pelos analistas de mercado. Provavelmente vai se concretizar isso, o desempenho da economia brasileira, com tudo que ainda existem críticas, né? Mas eu sempre falo que os resultados, eles gritam e são incontestáveis. A economia brasileira está se desenvolvendo, nível de desemprego baixo, isso é bem positivo para a economia brasileira. Muito bem, mas apesar disso, né, Ronaldo, 7 milhões de desempregados no Brasil.
Mas veja, o Denis aqui, que é um especialista, né, Claro. caro, Chico, ele traz um dado muito interessante quando ele fala da questão do pleno emprego. No Brasil, historicamente, a gente considera esse pleno emprego aí, me parece, Denis, na faixa de 6%, por aí. Ou seja, nós estamos bem perto desse pleno emprego. Nos Estados Unidos, essa taxa varia um pouco, é de 4% a 5%. Mas esses 7 milhões de desempregos, sempre nós vamos ter uma margem aí. Talvez o Denis até fale melhor, porque desses 5 milhões, você tem aí um fluxo de pessoas, vamos colocar uns 5 milhões aproximadamente, não os 7. Você tem um fluxo, são aqueles que estão chegando no primeiro emprego, são aqueles que estão trabalhando, que têm objetivo de troca de emprego, né? Porque aconteceu um fator na pandemia que é muito interessante, Francisco. Nós temos um indicativo aí que deu nas nossas contas de 32 milhões, mais ou menos, brasileiros de carteira assinada. Sim. Mas houve um movimento na pandemia que muitas das pessoas optaram por serem empreendedores. Claro. Descobriram a sua possibilidade, às vezes, de empreender e abdicaram até mesmo da carteira assinada e partiram para um outro tipo de uma atividade empreendedora. O home office é o maior exemplo. Né? O home office. Então isso fez com que muitas pessoas deixassem. Então esses 7 milhões, eu diria que nós estamos baixando um pouco mais, nós estaremos perto desse pleno emprego, que essa mudança, essa margem que tem. O sujeito pede um desligamento, a gente considera muito aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, também que estão nesse fluxo e fazem parte desse universo, que estão nesses números. E chama a atenção também esta questão hoje, que eu quero aqui ressaltar, sobre a questão da massa salarial. Nós temos um dado, e isso eu acompanhei recentemente, até como advogado, entre março de 2023 e até abril agora de 2023, aconteceu um fenômeno nas negociações salariais. Cerca de 85% das negociações salariais tiveram um aumento acima do IPCA aferido, que foi no ano passado de 3,4%, 3,5%, cerca de 1% a mais. Que é um ganho real na massa salarial, que vem de encontro àquilo que o Denis citou, que é o pressionar, a forma que isso passa a pressionar a inflação. Porque você precisa ter procura de emprego, oferta de emprego, mas você precisa ter produtividade lá na frente para poder equilibrar tudo isso daí, senão você vai gerar inflação. E faz com que a conta fique para o Banco Central na questão de segurar a taxa Selic. Tudo bem. Aliás, Denis, o Nordeste, interessante que o Nordeste é responsável por 31% dos empregos gerados no país em agosto, a região Nordeste do país. O Nordeste, o Norte também, a gente pode pontuar que são grandes polos de desenvolvimento do Brasil. Só na questão da construção civil, só na questão do turismo, tem muito que aprimorar. Também você entra na questão do agronegócio, né? No Nordeste você tem, apesar do clima seco, você tem produção de uva. Então você tem uma mudança aí do cenário, tanto na questão as gestões também estão mais propositivas, né? De não viver do repasse do governo federal. Então os estados eles estão buscando essa questão aí de desenvolvimento econômico no Nordeste e no Norte também, destacado aí Rondônia, Manaus, Amazonas, o próprio Acre. Você tem economias ali que, ano a ano, se você pegar uma sequência aí de anos, nos últimos 12 anos, ano a ano, vem crescendo, se desenvolvendo, batendo recordes. Obviamente que comparado com o Sudeste, que é uma máquina, continua sendo uma locomotiva, ainda são números modestos, mas são estados que estão saindo buscando sair da dependência dos repasses do governo federal e ter uma atividade econômica bastante significativa. Muito bem, e o maior exemplo disso que você está dizendo, Denis, é a questão da educação. Que você veja que nos exames de desempenho nacionais, o melhor desempenho é, já há alguns anos, de estados do Nordeste, especialmente do Ceará, de Pernambuco, agora de Alagoas, que tem um resultado muito melhor do que, por exemplo, da região Sudeste de São Paulo. Tem aí, por exemplo, do município de Sobral, Brasil. Por isso, tudo isso tem a ver muito com esse aspecto da educação que é fundamental para o país e, sobretudo, para o Nordeste. Nós vamos agora para um rápido intervalo, peço a licença de ambos, voltaremos em seguida, logo após o horário eleitoral gratuito de 10 minutos. Voltamos.
Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral desta segunda-feira, dia 30 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer dois convidados, o advogado Ronaldo Ferreira Lima, que é o diretor do Procon Santos, e também Denis Castro, economista. E agora nós vamos ver o segundo VT do programa de hoje, que trata de um tema realmente triste, que são os golpes que muitas vezes aposentados sofrem, em razão desses golpes de telemarketing e coisas do gênero. Vamos ver o VT, Matheus. O Brasil registrou entre janeiro e agosto deste ano mais de 18.500 reclamações de descontos indevidos em valores de aposentados, pensionistas, servidores públicos e trabalhadores do setor privado. A maior parte das denúncias é contra bancos. No total, foram 30 empresas denunciadas. 66% das queixas estão relacionadas a cobranças abusivas para alteração ou cancelamento de contratos e outras 33% a cobrança de valores não previstos ou informados anteriormente. Esse número é, sim, elevado. O que está acontecendo, na nossa visão, é um vazamento de dados que possivelmente tem sido usados indevidamente por criminosos, com o intuito de fraudarem e se locupletarem em cima dessas pessoas que são vulneráveis. O INSS diz que está trabalhando para identificar os servidores responsáveis por autorizar descontos indevidos em pagamentos de beneficiários e que criou um mecanismo no aplicativo ou site do Meu INSS para que as vítimas possam bloquear descontos automáticos. E uma vez bloqueado, a entidade tem que devolver aplicando o Código de Defesa do Consumidor, inclusive em dobro. Então, nós mandamos colocar uma campanha e também incluímos esse botão que ele pode suspender o desconto imediatamente quando identificado. Quem for vítima de descontos indevidos, além do bloqueio no Meu INSS, ainda pode fazer uma denúncia diretamente no site consumidor.gov.br. Muito bem. Doutor Ronaldo. Aliás, essa matéria, complementar aí a produção por essa matéria, é uma matéria de grande utilidade pública. Nós nos deparamos hoje com uma verdadeira indústria do crime voltada hoje contra as pessoas mais vulneráveis, por incrível que possa parecer. O advento da tecnologia, ela nos traz enormes comodidades. Sim. Só que na esteira de tudo isso, eu costumo dizer que aquele batedor de carteira, que ele furtava lá a carteira dentro de um ônibus, alguma coisa, ele mudou para isso aqui, ó. Ele mudou para o mundo digital. E foram se especializando. Nós temos hoje o maior número de golpes que você pode imaginar e a criatividade desses miliantes. E no que cabe aí, em especial, a matéria que foi muito bem produzida com relação especialmente aqueles que recebem benefícios previdenciários, há uma indústria de tudo isso daí, principalmente de algumas associações que, de alguma forma, elas conseguem adentrar as informações daquele beneficiário da Previdência. Sim. E criam, muitas vezes, o quê? A associação. O sujeito, de repente, ele descobre que ele está associado a uma determinada associação e todo mês desconta dele 20, 30 reais e às vezes a pessoa não se dá conta. Quando vai lá, verifica que filiaram ele numa associação e a Previdência autorizou descontos dentro do benefício. Pasme. Tanto que agora o próprio servidor aí da Previdência diz que foi criado um aplicativo lá para você bloquear. O presidente do INSS. Isso é muito recente, inclusive, porque o que mais se tem nos órgãos de defesa do consumidor são reclamações dessa natureza. Inclusive, foi objeto aqui por parte da Fundação Procon em São Paulo, recomendações para que os PROCONs locais fossem diligentes com relação a isso e que se utilizasse rapidamente de mecanismos de controle sobre isso, informando as empresas e solicitando o imediato cancelamento e a devolução em dobro. Esse é um dos golpes que são golpes até de pessoas jurídicas formalizadas, associações de toda a natureza. Você encontra a associação do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste do Brasil se utilizando desse expediente. E tem aqueles, que é gravíssimo ainda, são aqueles que se apropriam das informações por parte do beneficiário da Previdência e fazem empréstimos fraudulentos. Fraudulentos, pois é. É muito recorrente isso também. Por isso que nós recomendamos, e aqui aproveitando a audiência aqui desse jornal Opinião, aqui da TV Cultura Litoral, em que sentido? Em que sentido que você, beneficiário da Previdência,
Você sempre pegue aquele seu extrato, verifique lá, entre no sistema, peça o extrato, verifique o valor do benefício que você está recebendo, se aqueles descontos que estão lá você autorizou ou não. Se você tem um empréstimo consignado, solicitar sempre o quê? O extrato desse desse empréstimo consignado, verificando quantas parcelas já foram descontadas, qual o valor que falta ainda para isso. E se você perceber qualquer desconto que você não autorizou, procure os órgãos de defesa do consumidor, acesse a plataforma que inclusive o presidente do INSS cita nessa matéria, que é o consumidor.gov.br, e denuncie, porque os órgãos de defesa do consumidor só poderão agir mediante a denúncia que vai chegar. Muito bem, é um caso realmente seríssimo essa questão, e os aposentados, os pensionistas acabam sendo as grandes vítimas. Agora, Denis, esse tema leva a um outro tema, que é a questão que está na pauta, no momento, no país inteiro, que é a questão das apostas online, as famosas bets, né? E o governo agora está tentando tomar providências no sentido de impedir, por exemplo, que o valor do Bolsa Família possa ser utilizado para jogos postos online. Como é que você está acompanhando e vendo essa questão dentro de você como economista? A questão dos jogos é uma questão que fascina o ser humano, né? Então, o ser humano, ele, ao ganhar uma aposta, ao ganhar um sorteio, dispara um gatilho nele de felicidade, de prazer. Então, ele se sente... E essas plataformas, elas são programadas para dar isso para o usuário. Ou seja, o usuário ele vai ganhar dinheiro em determinado momento, só que, em 100% das vezes, quem aposta constantemente vai perder mais do que ganhar. Só que ele vai atrás desse disparo dopaminérgico, né? esse prazer que ele sente. Então, a mesma coisa com o vício em droga também. A pessoa utiliza a droga a primeira vez e ela vai utilizar a segunda buscando o prazer que ela teve primeiro. E ela não vai conseguir. Essa sensação não... E o jogo desperta isso. Então, isso daí parte muito... Deveria o governo obviamente está preocupado com isso, mas está muito mais preocupado na questão arrecadatória. Pois é, esse é um ele abriu o olho porque ele viu que é um mercado bilionário e ele na prática, eu quero participar desse mercado. Quero ganhar também, né? Isso é importante. Mas ele deveria estar atuando na questão da educação, e deixando claro para a população que 100% das pessoas que apostam vão perder mais do que ganhar. A não ser aquele sujeito que vai apostar a primeira vez, ganhar a primeira vez e vai parar. Vai parar, né? E só que isso não acontece. Ele ganha a primeira vez, ele quer ganhar mais, tem o gatilho da ambição. Poxa, eu ganhei aqui, eu poderia ganhar mais. Ele vai tentar ganhar mais. Aí nessa de ganhar, ele acaba perdendo tudo, se endividando, contraindo empréstimo. E essa medida do governo de bloquear o uso do Bolsa Família é basicamente para subsistência, né? Para a pessoa conseguir comprar alimento, né? E não morrer de fome. Então, gastar com o jogo não tem cabimento nenhum. Então, essa questão deveria ser mais abordada do ponto de vista educacional, educativo. Educação financeira, por exemplo. A mesma coisa que eles fizeram com o cigarro, por exemplo. Colocando lá as fotos dos malefícios, enfim. E campanha ostensiva de educação em relação a isso. E também eu acredito que coibir a propaganda desse tipo de jogo. Eu falo que não adianta proibir, porque tudo que você proíbe, você propicia o ambiente para o crime organizado se instalar e ficar mais forte. Então, a questão parte daí da educação, da legalização, tributação, e principalmente a primeira proposta do Ministério da Fazenda foi equivocada. Ele queria tributar apenas o prêmio. Ou seja, ele vai o governo arrecada muito mais se ele faz o tributo em cima de cada operação. Mas não, ele que estava penalizando quem ganha. Então, ou seja, o sujeito já 100% vão ter prejuízo. Ele ainda quer tomar parte daquele que ganhou, daquele pequeno lucro do sujeito que ganhou uma vez. Então, a lógica seria essa, né, de você tributar. E essa questão de proibir só vai piorar. Ah, deve proibir? Não deve proibir. Assim como também sou contra a proibição dos bingos. Não foi com a proibição que eles deixaram de existir. Eles se tornaram clandestinos, estão aí no mercado, estão aí pela cidade. Quem quer jogar, joga. Então... É o que diz o doutor Ronaldo. O cassino virou isto aqui também, né? Exatamente. Tudo virou aqui, né, doutor Ronaldo? É uma migração, né? Uma migração do sujeito. Ele tem menos risco de sofrer uma violência e perder a vida nos jogos virtuais ou nos golpes virtuais. Ronaldo,
e do ponto de vista jurídico, toda essa polêmica em torno das bets? Meu caro Francisco, Denis e aqueles que nos acompanham, isso virou uma verdadeira panaceia. Isso virou palhaçada que quem está pagando a conta, mais uma vez, é o contribuinte brasileiro. Em que sentido isso? Essa história do jogo nosso, tá? Ela começa lá no governo do Michel Temer ainda, com a Lei 13.756, que está dentro de uma legislação que fala do Fundo de Segurança Pública no Brasil, que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública, e que cria as chamadas apostas fixas, de cota fixa, que se permitiu, inclusive no bojo de tudo isso, a possibilidade das apostas virtuais, como a lei trata, em que havia um prazo posterior para a regulamentação de tudo isso. Ora, o que houve? Abriu-se o mercado para essas apostas, grande parte dessas empresas, nenhuma delas, ou melhor, praticamente nenhuma delas, tinham sequer sede no Brasil. Todas em paraísos fiscais. Sim. E o jogo correndo. O que houve? Havia necessidade da regulamentação disso. Em 2023, a partir de 2023, se debruçou o Congresso Nacional, por iniciativa, como bem disse o Denis aqui, a sanha arrecadatória do Estado, né? O Estado brasileiro necessitando arrecadar, viu ali um grande nicho de arrecadação e viu aquilo que o brasileiro gosta, jogar, fazer o joguinho, aquele joguinho do jogo do bicho, etc. Ele criou uma estrutura monstruosa. E o que houve? Veio o advento da Lei 14.790, que é a lei das bets, que está aí, que entrou em vigência agora em 2024. Pasmem que toda a lei, praticamente, ela se reportou para a regulamentação mediante decretos e na esfera do Ministério da Fazenda. Para aqueles que nos acompanham, neste ano de 2024, até o mês de julho, o Ministério da Fazenda tinha feito 251 reuniões com bancos, operadores de bets, etc. E acho que foi uma ou duas com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, para você ter uma ideia, né? Por que tudo isso? O que nós temos na lei? A lei não disciplinou muitas coisas. Por exemplo, você citou aqui a questão de educação financeira. O que nós temos hoje na lei? A lei lá, essa lei 14.790, por exemplo, ela tem lá no seu artigo, me parece que é 29, que veda a antecipação de crédito para o jogo. Então hoje está na lei, mas ela não foi regulamentada, porque falta decreto. Querem regulamentar a questão do cartão de crédito. Exatamente. Então, Francisco, o que é o cartão de crédito? O cartão de crédito é o dinheiro que você não tem. É lógico. Não adianta. Você está apostando com o dinheiro que você não tem. O que leva a isso? Endividamento. E existe uma coisa... E mais do que isso, Ronaldo, ao empobrecimento da população, sobretudo a população mais baixa. Nós vamos continuar nesse tema, mas eu preciso fazer um rápido intervalo. Ronaldo, peço sua licença, voltaremos em seguida com a opinião litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 30 de setembro. Estávamos tratando no bloco anterior com Ronaldo Ferreira Lima, advogado, e com Denis Castro, economista, a questão polêmica das bets do jogo. E o Ronaldo fazia exatamente essa análise do ponto de vista jurídico-financeiro dessa questão. Gostaria que você continuasse, Ronaldo. Então, obrigado. O que ocorre? Nós temos a lei, está lá, não estou inventando nada. A lei 14.790, que é a lei das bets, se não me engano, no artigo 29, ela vedava, como eu disse há instantes, tá, qualquer antecipação de crédito para jogar, que é essa isca que é colocada, que você vai lá, entra no jogo, olha, você tem R$500 para apostar. Isso daí já é um processo de endividamento. Com isso vem o cartão de crédito. E nós não tivemos o quê? A própria lei, o que é interessante, que a lei ela fala de tudo isso que a gente está falando. Ela diz lá que os órgãos de defesa que será aplicado a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, nas relações que dizem entre as operadoras e o apostador, que era a figura do consumidor. E diz mais a lei lá, tá? Que as empresas deverão dar a informação de forma clara, precisa, ostensiva, ou seja, informar aquele apostador consumidor dos riscos do jogo, de como se compõe aquele jogo. Nada disso, absolutamente nada disso foi aplicado, porque a lei, como eu disse há instantes, reportou tudo para a forma de decreto. Porque o que é o decreto? Você tem uma lei. O decreto é que vai dizer como aquilo vai ser operacionalizado. Qual seja,
com a secretaria, ministérios, servidores que cuidarão disso. Apenas para a título de informação, aqueles que nos acompanham, no mês de junho deste ano agora, de 2024, a Fundação Procon, aqui de São Paulo, em uma reunião com a Secretaria Nacional do Consumidor, ela fez exatamente muitas advertências a respeito disso, principalmente no que dizia o quê? A possibilidade de endividamento que já se avizinhava. Isso foi em junho agora, né? Entre as propostas, dizia-se com relação à utilização da imagem de artistas, jogadores de futebol, influencer, né? Fazendo o quê? Alusão ao jogo em detrimento à educação financeira e à advertência dos malefícios do jogo, tá? Porque o jogo, ele leva a uma doença chamada ludopatia, tá? E isso não foi tratado para os brasileiros. Apenas para encerrar minha fala a respeito disso, nós passamos os carros na frente do boi. O Brasil, em 1945, nós acabamos com os cassinos. Os cassinos geravam empregos, diretos. Você tinha lá, desde aqueles que trabalhavam no salão, artistas, você tinha o pessoal da cozinha, o pessoal da produção. Era uma produção de empregos diretos objetivos. Nós acabamos. E nós gastamos o jogo de uma forma mais maléfica. Porque nós tem aí tramitando aí uma legislação que vem a permitir os cassinos no Brasil, no entanto, nós usamos a Bet. As bets estão gerando emprego lá fora, arrecadação lá fora, e o brasileiro pagando a conta. Meus amigos, muito cuidado com o jogo. Empobrecendo cada vez mais a população, né? É um fenômeno de empobrecimento e endividamento, e ruína de família, né? Falência pessoal, degradação de família, enfim. É um horror. O jogo só traz malefícios. Infelizmente, não tem ninguém que, a não ser o empresário que promove... Sim. Só um ganha, né, Deus? Só ele ganha, só a banca que ganha. Então não tem... Só para arrematar uma coisa, essa lei 14.790, ela tem lá 2% para a Seguridade Social, 10% que eles são distribuídos a título de tributos, 88% fica com o operador para a administração de tudo, pagamento de funcionário, distribuição de valores e tudo. Ou seja, a sanha arrecadatória nos levou a isso. Na verdade, são dois, né? É o empresário que promove e o governo que é sócio dele na arrecadação. São os dois que saem ganhadores. Mas falando em jogo, isso leva a um outro tema que é o jogo eleitoral. Nós estamos a 5 dias das eleições municipais em todo o país, eleições para prefeitos e vereadores, e temos agora um insert, não é, Matheus, com relação à última pesquisa do processo eleitoral aqui em Santos. Queria ver aqui para que os nossos convidados comentassem. O Jornal da Orla, Data Orla, Rogério amplia a vantagem, vai a 42% e Rosana tem 35% de intenções de voto. Thelma de Souza, 13% e Fernando Pinheiro, 1%, senhores. Esse resultado, nessa pesquisa haveria segundo turno, Denis. A princípio seria uma tendência, mas aí isso daí aponta alguns caminhos para a gente, né? O poder da máquina, o poder do governo numa eleição, um governo que fez muita entrega de equipamento público, de obra, apesar de muitos transtornos que as pessoas muitas vezes confundem, por exemplo, o transtorno do LT com a prefeitura, mas não, uma obra do governo do estado, mas que acaba trazendo transtorno para o munícipe reporta ao prefeito. Sim. É um governo que entregou muito, vem entregando bastante, propositivo, efetuando investimentos, e do outro lado você tem uma candidatura, tem a candidatura da Rosana Vale, que não trouxe proposta, não foi propositiva, ela só traz crítica daquilo que foi entregue, do que foi feito e apontamentos. Então isso para uma disputa municipal, na questão estratégica, a gente entende que é muito pobre. É importante você criticar, é importante você apontar os problemas, só que você vir com uma solução. Não dá para você ficar batendo e não ter uma proposição. Então é importante para quem trabalha como oposição, como ela se tornou oposição, porque ela já foi situação, ela já foi fiadora e apoiadora desse governo, inclusive teve a ajuda desse governo para se eleger em outras eleições. Então isso acaba fragilizando bastante. A gente tem a Thelma, que também tem recentemente uma boa relação com esse governo, mas tem o seu eleitorado fiel, e aí o suposto outsider, que seria o Nando Pinheiro,
que não sei qual que é a função dele nessa eleição. Ele quis dizer que ele era o Pablo Marçal de Santos, mas não atrapalhou os debates, não fez os shows bizarros que o Marçal fez, e acabou se colocando nessa disputa apenas para marcar o seu nome aí, talvez para uma eleição futura, talvez como vereador ou como deputado, não sei qual que é o plano dele. Mas essa eleição essa última pesquisa apontou que existe a possibilidade de ser resolvida no primeiro turno. Sim. Porque algumas pesquisas têm mostrado, essa nem tanto, mas outras já mostraram. Que a gente observa que eleitores da Rosana estão migrando para o Rogério, justamente por causa disso. Ainda mais porque nas últimas semanas, que ela deveria aumentar a força de campanha, acabou vindo com debates desastrosos, com declarações desastrosas, fazendo associação com desenho animado, buscando a lacração, no momento que o eleitor está mais ligado na solução. Quem vai resolver os meus problemas? E ela busca lá, ela estava muito bem colocada nas pesquisas, seria a hora dela colocar um plano de governo, as propostas de colocar firmemente. Ela acabou buscando o que a gente popularmente chama de lacração, essas piadas, esse humor de quinta série, acabou não dando certo. Vamos ver, vamos aguardar, porque eu sempre falo, essa semana é o caminho da urna, né? Você tem os votos contados, mas você não sabe o que vai acontecer. É a reta final. E a reta final sempre traz surpresas, em várias eleições mostram isso. E teremos ainda, nesta semana, mais 2 debates de televisão, na Santa Cecília TV e também na TV Tribuna, mais 2 debates entre os 4 candidatos à Prefeitura de Santos. Ronaldo, qual é a sua avaliação com base nesses dados que nós apresentamos agora? Nós temos aí vários institutos de pesquisa, né? Eu acho que deve estar chegando uns 10 institutos de pesquisas, mais ou menos, né? Ainda teremos pesquisas ao longo dessa semana, mas todas elas convergem em uma situação, independente dos números, o crescimento do prefeito e candidato Rogério Santos. Sim. Todas elas, isso você não passa à margem, ele é um crescimento que vem tomando uma proporção bem significativa, o que começa a despontar essa possibilidade, logicamente, da eleição ser resolvida no primeiro turno, como alguns institutos. Todavia, a eleição começou muito acirrada, é uma eleição ainda acirrada, e parece que houve uma tentativa de se polarizar aquela questão de 2022, da eleição nacional aqui na eleição local. Sim. Porém, as eleições municipais, elas têm a ver muito com o cotidiano, com o dia a dia do munícipe, não é? É a questão da educação, é a questão da mobilidade, é a questão do transporte, é a questão da educação, toda saúde, né? E o Denis aqui colocou muito bem das entregas do governo, né? Em conteste isso, os equipamentos, o prefeito Rogério Santos fez entregas espetaculares do ponto de vista da educação. Há uma cidade hoje que tem problemas hoje na mobilidade, porque ela está passando por um processo de reconstrução muito positiva, capitaneado por um recurso do governo do Estado e uma obra do governo do Estado, e infelizmente a conta fica com o governo. Agora, essa tendência de tentar se levar a uma eleição passada, ser caudatária de 22 agora em 24, talvez seja uma estratégia que não deu certo, porque o Santos, o santista, ele quer ouvir a proposta, ele quer veículo factível. Isso é o que me parece. Agora chama a atenção também, aqui destacar, o desempenho da deputada Thelma de Souza, né? Aliás, da vereadora Thelma de Souza, né? Porque, veja, a longevidade política dela, se nós considerarmos que ela já passa aí dos seus 40 anos, e ela mantém um eleitorado ali, se você considerar expressivo, com todos os gastos do partido dela que sofreu ao longo dos anos, do PT, né? Mas ela continua ali trazendo, inclusive, um debate muito rico, diferente de outras candidaturas, né? Traz um debate rico. E o prefeito Rogério Santos, num comportamento, tá, de um homem público responsável pelo comando de uma cidade e pelas entregas que ele fez. Acredito que a semana teremos uma semana definitiva, sem dúvida alguma, de muito engajamento por parte das candidaturas aí, mas com o crescimento seguro do prefeito Rogério Santos. Pois é. Agora, em contrapartida, nós temos as eleições também para vereadores, que são importantes, e nós temos em Santos, Ronaldo, Denis, 354 candidatos a vereador, para 21 vagas, né? Desses 21 vereadores, 4 deles não serão candidatos à reeleição.
vereadora Thelma, que é candidata a prefeita, a vereadora Alda, que é candidata a vice-prefeita, e 2 outros vereadores que desistiram do mandato, não vão continuar, mas estão lançando sucessores, o caso do vereador Rui de Rosa e o caso do vereador Roberto de Jesus, né? Diante desse cenário, desse número de candidatos, Ronaldo, Denis, vocês acreditam em renovação na Câmara Municipal de Santos ou ela vai ser muito baixa, Denis? A eleição para vereador é uma eleição bastante complexa, né? Então ela envolve aí diversas microestruturas e que elas vão ganhando corpo ou elas vão perdendo engajamento. Então eu não acredito numa grande renovação. Apesar de que você vê do grupo político da Rosana, houve um aporte muito grande do PL, aporte financeiro do fundo partidário nessas campanhas. Então são campanhas realmente bastante ricas, mas a gente tem que traduzir essa riqueza na estratégia de você conseguir os votos. Essa transmissão que fica complicada. E até pelo tempo de campanha oficial, né, que você teve aí de 16 de agosto até 6 de outubro. Então muitas vezes você precisaria de mais tempo para tracionar essas estruturas, para tracionar o público. Então, eu não acredito em uma grande renovação. Talvez em 30%, 40% no máximo. Um terço da casa, mais ou menos. Um terço da casa. Tá certo. Ronaldo, eu queria também a sua avaliação, mas no próximo bloco. Vamos fazer mais um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 30 de setembro. Agora vamos para o último bloco do programa, que recebe hoje o advogado Ronaldo Ferreira Lima, diretor do PROCON, da Fundação PROCON aqui em Santos, e também o economista Denis Castro. Mas, Ronaldo, eu queria que você agora analisasse esse cenário para a eleição municipal para vereadores, eleição proporcional, que tem muita importância nesse processo. Você acredita em renovação? Pouca ainda, eu acredito. Não acredito que teremos uma renovação expressiva, substancial, tipo 50% da casa, ou até mais, né? Não acredito nisso. Aliás, eu tenho aqui um economista, né, que logicamente ele é pautado em dados estatísticos, está acompanhando muito bem isso daí. É mais fácil reeleger do que se eleger, né? Exatamente. A reeleição passa por uma coisa que você não pode fugir à margem, Francisco. Vamos trabalhar aqui o seguinte, o vereador ele tem uma coisa, ele tem um mandato na mão. Ele tem um mandato à mão, ele tem emendas parlamentares, que ao longo do seu mandato ele distribui essas emendas parlamentares, né? Tudo isso acaba gerando para ele um processo natural, como são os deputados. Um deputado federal, um deputado estadual tem as suas emendas, né? Eu acredito que nós teremos aí também, por volta de um terço da casa, acompanha o Denis, acompanha aqui o relator nesse sentido, né? Que tem números interessantes, né? Mas, historicamente, a gente não tem renovações assim na Câmara aqui em Santos, por exemplo, que ultrapasse isso. E desta feita, nestas circunstâncias atuais, acredito também que o fundo eleitoral faz a diferença, porque há possibilidade de quê? A questão do fundo eleitoral é como a mensagem do candidato vai chegar. Ele tem mais meios de comunicação para fazer a comunicação nas suas redes, ele tem material de campanha, ele tem um volume de campanha, às vezes, muito maior do que aquele que não recebe recursos. Então, os recursos acabam fazendo diferença. Tá aí o fundo eleitoral, ele não foi constituído de graça, e não é a luta, o grande desafio dos partidos políticos hoje, das eleições proporcionais nacionais, é fazer grandes bancadas na Câmara dos Deputados, no sentido, inclusive, de ter uma estrutura partidária na sequência, né? É o caso que acontece no PL. É o caso do PL hoje, né, que tem um fundo eleitoral absurdo, seguido depois da federação PT. PCdoB e PV. Né? Então isso faz muito a diferença, né? Acredito que embora tenha... Sempre você tem uma coisa, para arrematar a minha fala, sempre você tem um nome surpresa que acaba ocorrendo nas eleições, né? Historicamente, a gente tem aquele nome que, puxa vida, ninguém esperava e surge ali. Acredito que isso também vai acontecer também de algum número que ninguém cogita nem nada e que aparece nas urnas devido à questão da proporcional, alguma coisa desse sentido. Agora, um dado interessante, porque nós temos nesta eleição, Denis e Ronaldo, vários ex-vereadores que voltam à disputa. Vereadores com 4, 5 mandatos até, no passado, que pararam por uma razão ou por outra de disputar a vereança e agora voltam.
Vocês acreditam que isso ainda, o eleitorado ainda se lembra desse período, desses ex-vereadores que voltam à disputa? Existe um recall, claro, né? Só que, no entanto, como eu falei aqui, você tem estruturas de poder e estruturas de comunidade que sustentam esse candidato. Quando ele sai do poder, é difícil ele continuar tracionando essas estruturas. Sim. Aí, o Ronaldo falou aqui das emendas. verdade. Esse ano, cada vereador teve direito a 2.400.000 de emendas. Isso, para você tracionar a sua base, as instituições que você vai transferir dinheiro, as Claro. comunidades que você vai vão ser Ajudar, abençoadas com enfim. esse recurso para prestar um melhor serviço, obviamente você vai capitalizar isso politicamente. Então, eu sempre digo que é mais fácil você eleger um político em primeira eleição do que um político que perdeu a eleição e está tentando voltar. Obviamente o nome já é conhecido, mas, no entanto, você tem a população, ela gosta de votar, ela gosta da expectativa do poder. Então ela não quer jogar o voto fora, o candidato tem que estar bem colocado em pesquisa, ela tem que ter essa expectativa de que ele vai ganhar. E muita gente às vezes se decepciona, né, com um determinado candidato, coloca a culpa no candidato por ele perder uma eleição. Poxa, eu desperdicei o meu voto. Então a culpa é dele porque, enfim, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é um sentimento. Né? De novo, a gente está falando aqui das emoções, falamos do jogo, né? A questão das emoções, de endividamento, mas a gente também tem essa questão aí na questão das eleições. Então, é difícil para um candidato que perdeu a eleição se recolocar. No entanto, o nome é conhecido, é fácil ele se recolocar, mas ele vai ter que refazer a sua base de apoio e o seu público, né? Vai ter que atacar públicos diferentes, porque ele já teve públicos que se decepcionaram com o resultado ou com o trabalho. E aí são duas correntes que que eles acabam encarando, e é um trabalho da equipe de marketing reverter ou converter isso da melhor forma possível. É verdade, Ronaldo. É um desafio. É um desafio muito grande para aquele que já foi vereador e depois de um tempo tenta retornar ao procênio político, até porque ao longo do tempo aqueles que tiveram com ele, que no passado fizeram parte do seu grupo de apoio, da sua assessoria, logicamente, com a inatividade e a saída deles do cenário político, buscam às vezes novos espaços, alguns deles se tornam protagonistas políticos também, às vezes o cidadão foi assessor, passa a ser candidato, ou vai apoiar uma outra candidatura, ou simplesmente se desilude. Então ele tem que reconstruir praticamente tudo isso, e reconstruir dentro de um cenário um pouco mais hostil. Hostil em que sentido? Você tem novas lideranças, você tem o desafio daqueles que têm o mandato e tem toda essa estrutura que um gabinete lhe dá, emendas como nós citamos aqui. Então é sempre muito mais complexo e difícil. E tem uma questão geracional também, que você não pode passar à margem. Principalmente nas eleições de vereadores, que são consideradas as eleições das mais difíceis. Porque é uma eleição que você citou aí, você tem 354 candidatos para 21 vagas. E é uma eleição do corpo a corpo. Tem famílias, às vezes, que têm 2 candidatos. Nós já conhecemos um passado, o que nós, particularmente, dois candidatos na mesma família, que causou um transtorno assim de famílias expressivas, de nome da cidade, né? Então você veja a dificuldade que um candidato tem. Não que, deixar muito claro, que não que ele seja impossível, não. São grandes nomes, prestaram um bom serviço ao legislativo da cidade, contribuíram naquele momento e agora se colocam à disposição de contribuir outra vez. Todavia, em uma situação hoje muito mais complexa e mais hostil do ponto de vista das estruturas. A gente observa, Denis, Ronaldo, que, por exemplo, no horário eleitoral gratuito, os vereadores pouco aparecem mais na inserção comercial, enfim, uma coisa muito breve, muito rápida. Isso significa dizer que, basicamente, a campanha toda é realizada em redes sociais, principalmente dos vereadores. Nesse sentido, Denis, como lidar com essa nova realidade? Nem todos conseguem, nem todos têm como aparecer muito nas redes sociais, não tem estrutura para tanto, né? E às vezes nem recursos mesmo. Hoje, as eleições para vereanças, as eleições proporcionais, elas são decididas nas redes sociais? Também nas redes sociais. Porque na rede social você consegue ter uma presença, você consegue ter a oportunidade de reter a atenção, ter a oportunidade de colocar suas ideias, e tem a oportunidade de atingir os públicos que você quer conversar na rede social.
A gente ainda observa que alguns candidatos, inclusive que estão cumprindo a legislatura, ainda não sabem usar as redes sociais de maneira adequada. Então, você não tem comunicação de projeto, você não tem comunicação de trabalho feito, você não tem interação com o público. Então, é um grande artifício hoje, né? Porque você pega a campanha para vereador, eles têm hoje 8 ou 10 segundos no horário eleitoral gratuito. Basicamente é falar o nome, o número e apoio ao prefeito ou ao prefeito. Exatamente, então não tem muito o que fazer. Já na rede social, uma rede social bem trabalhada, você consegue mais de 200 horas de atenção por mês. Ou seja, você vai chamar a atenção dessas pessoas, você vai atingir bairro, você escolhe o bairro que você vai atingir, você escolhe a faixa etária que você vai falar, e aí que é importante o candidato e a equipe ter a sensibilidade de falar aquilo que os eleitores estão devolvendo na rede social. Ou seja, estabelecer um canal de diálogo e conversa. Então, são 3 pontos, né? É você chamar a atenção, reter a atenção, fazer as propostas e quem está assistindo se sentir contemplado que está conversando com você. Então, isso é uma estratégia aí de comunicação. Obviamente, é muito importante hoje para qualquer tipo de eleição. Agora, o advogado Ronaldo Ferreira Lima. A questão jurídica, doutor Ronaldo, diante de tantas fake news, diante de tantas inverdades que se vê, sobretudo nas redes sociais. Aliás, esse é o grande desafio que tem sido confrontado os tribunais eleitorais, nesse sentido. Que é como você vai mensurar aquilo de fato que é o uso de uma inteligência artificial, que é vedado por normativas do próprio TSE, aquilo que são as distorções dos fatos, aquilo que é uma agressão à honra de um outro candidato. Quer dizer, e você criou dentro do ambiente digital, do ambiente virtual, tá, uma verdadeira indústria da má-fé, a indústria de desconstrução de personalidades, de desconstrução de honras e até, muitas vezes, eu diria, desproporcional, na medida em que você tem, muitas vezes, alguns candidatos aí, ou algumas influências aí que têm 100, 200, 3 mil seguidores, em detrimento de às vezes, que tem lá 15, que tem aquele grupo familiar, tem 50, 60 pessoas, né? E que, se utilizando desta força digital, assaca contra a honra, ou coloca, impinge sobre uma pessoa uma fake news, assaca contra a honra, etc. Então, é um desafio muito grande que você está deslocando. Aquilo, é importante destacar que aquilo que a lei sempre tratou, principalmente com desonra de uma pessoa, no campo no aspecto físico presencial, não mudou para o digital, é como você vai produzir a prova. Eu não posso chegar aqui e chamar você de ladrão e responder criminalmente porque eu falei presencialmente. Eu vou responder se eu colocar aqui também no ambiente digital e virtual, porque a sua honra foi atacada. E esse é o desafio, e o Brasil hoje tem uma dificuldade muito grande de como tratar isso. Nós temos uma legislação que está lá nos escaninhos da Câmara dos Deputados, que é o projeto Fake News, e que há um movimento muito grande contra a regulamentação disso, que, por sua vez, também é um grande desafio no mundo. Mas no Brasil, em especial, nós já temos uma lei, volto a dizer, que está nos escaninhos da Câmara dos Deputados, que é o projeto das fake news, e que há uma onda muito grande dos próprios políticos que vivem, a verdade é essa, da produção de fake news para obter um resultado que lhe seja satisfatório. Agora, juridicamente é um problema, né? Porque é preciso problema que o advogado, o corpo jurídico de um candidato seja ágil, porque não é fácil. Não é fácil. A sacada contra a honra, se você não for ágil, rápido... E a desinformação, de modo geral. Você pega uma imagem, utiliza uma inteligência artificial, cria uma situação completamente desconectada, completamente disforme da realidade e aplica isso no processo eleitoral. E aí é o trabalho da advocacia de como você vai printar isso, como você vai traduzir esse tipo de ato, tá? E levar ao Poder Judicial dizendo que aquilo ali afronta a lei, não cumpre o regramento jurídico, etc. E aí vai a conta para o TSE. O TSE quer proibir tudo. Você tem que ter mecanismos de controle, claro, senão você vai virar uma terra de ninguém. E o Brasil, infelizmente, está vivendo isso. E a desproporcionalidade e a saque contra a honra das pessoas se escondendo nesse mundo digital. Que não podem acontecer num processo eleitoral, num processo democrático.
Muito bem, senhores, olha, nós teríamos muito mais a conversar, o tema é extensíssimo, mas nós temos limitações de tempo, vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a participação de Ronaldo Ferreira Lima, advogado, e também do economista Denis Castro no programa de hoje. Muito obrigado a eles e muito obrigado principalmente a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião Litoral. Muito obrigado e até lá.